Muito bem, boa noite para todos, a paz de Cristo para todos vocês, que a Shalom do Eterno, Shalom é paz, esteja com todos vocês. Vamos para mais um estudo e tirar a dúvida de muitas pessoas sobre um versículo muito polêmico que ainda é dúvida para muitos evangélicos que não têm uma compreensão. Compreensão é da'at. Da'at, no hebraico, é uma das sefirot da árvore da vida. E muitos evangélicos que não guardam sábado, desfazem dos mandamentos de Deus, não têm assim uma compreensão intelectual. No capítulo 2, o versículo 16 e 17, a carta de Paulo aos Colossenses, ok? Você pode deixar seu comentário de forma respeitosa, respeitando o seu irmão, respeitando o seu próximo, sem ofensas, e você pode partilhar também este vídeo para outras pessoas. A intenção deste vídeo não é criticar nenhuma religião, mas a relevância deste vídeo é tentar abrir a mente e os olhos de muitas pessoas para terem uma compreensão ecristurística dentro da palavra de Deus. Antes de eu ler Colossenses 2, quero fazer uma oração para Deus assim falar conosco através desta palavra. Bendito és tu, eterno Deus, Rei de todo o universo, bendito é o teu nome e o teu reino jamais terá fim. Fala conosco através da sua palavra de uma forma clara, concisa e transparente. Ensina-nos a cada dia a compreender a tua palavra e os seus mandamentos. Como Davi de Meller, que é o rei Davi, ele disse: como eu amo os teus mandamentos, pois os seus mandamentos são para mim meditação de dia e de noite. Em nome de Yeshua HaMashiach, Meller Davi. Meller ben Davi. Amém. Yeshua Meller ben Davi é Jesus, filho de Davi, o rei Davi. Como também Jesus, ele é rei da dinastia de Davi. Essa oração é uma oração hebraica, tá bom? Olha só, vamos começar por aqui. Colossenses 2, versículo de número 16 e o versículo de número 17. Versículo no hebraico é pasuk, pasuk, e capítulo é perek. Aqui você pode aprender um pouco de hebraico. Eu não sou um professor de hebraico, mas eu consigo dominar um pouco a língua hebraica. Claro que só quem consegue dominar a língua hebraica 100% é quem mora em Eretz Israel, quem mora em Israel. Como não moro em Israel, eu falo um pouco hebraico, tá bom? Olha só, diz assim o capítulo 2 e o versículo 16 e o 17. Portanto, nenhum homem vos julgue pelo alimento ou pela bebida, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos Shabat, ou dos sábados. Sábados aqui está no plural. O versículo 17, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Vamos interpretar esse texto aqui de forma bem coerente e analisando o original ou os originais hebraicos. Tem muitas pessoas que gostam de traduzir a Bíblia, alguns versículos do Novo Testamento em grego, é bom. Porém, o grego moderno, ele fere muito os originais que estão no Novo Testamento. Eu gosto muito de usar a linguística do grego antigo, pois o grego antigo ele é mais confiante a sua linguagem. Mas eu gosto de usar o hebraico. Por que eu gosto de usar o hebraico? Porque Paulo ele era judeu. Paulo era um rabino.
Para quem não sabe, Paulo, além de ser apóstolo, Paulo era um rabino, era um sábio, era um erudito em Torá, em mandamento. Paulo dominava tanto a língua hebraica como a língua grega. Por isso que Paulo escreve suas cartas dentro do original hebraico e dentro do original grego. Só que quando a Bíblia foi traduzida, ela foi traduzida de uma forma equivocada, ferindo muitos versículos, principalmente nas cartas paulinas, para tirar a essência da Torá. Torá é mandamentos, mitzvot da Bíblia. Por isso que a teologia da substituição ignora os mandamentos. Assim, não que eles ignoram, mas que eles dizem que não é para guardar mais o sábado, que não... coisas, por exemplo, alimentos que no hebraico chamamos de kosher ou não kosher, quer dizer alimentos puros ou alimentos imundos, né, impuros, que Jesus santificou os alimentos. Um dia desse conversei com um pastor do Rio de Janeiro e eu perguntei para ele: o senhor come carne de porco? Ele falou: eu como até carne de porca. Na hora ali eu ri, achei engraçado, né? Mas depois este pastor teve sérios, né, problemas de saúde, complicações de saúde, devido à substância, né, e o consumo da carne de porco. E depois as pessoas querem nos chamar de legalistas, né, e nem sabem o que quer dizer a palavra legalismo, nem sabem o que quer dizer isso. Então vamos lá, olha só, então para nós compreendermos as cartas de Paulo, nós temos que saber a sua nacionalidade. Ele tinha duas nacionalidades, romana e tinha nacionalidade judaica, porque sua mãe era judia e o seu pai era romano. Então Paulo ele tinha muito respeito dentre os judeus, pois ele aprendeu com Ramban Gamaliel, já falei isso no vídeo anterior. Paulo dominava muito o hebraico, a Torá, os mandamentos. Para quem não sabe, há uma citação no Talmud que Ramban Gamaliel, o Rabino Gamaliel, ele tinha 700 discípulos. 700 discípulos. Olha, eu não falei 7, eu falei 700 discípulos. Dentre esses 700 discípulos, Paulo era um dos discípulos, que discípulo no hebraico é Talmid. Ele era um dos Talmid que tinha permissão de estudar a cultura grega. Para quem não sabe, os judeus eles não estudam cultura grega. Eles estudam para se defender, mas não para obedecer à cultura grega, pois na época do apóstolo Paulo, a cultura grega era uma cultura muito paganizada, que ia contra os mandamentos de Deus. Inclusive, Paulo ele pregou muito contra as heresias da Grécia e o paganismo que tinha na Grécia em suas cartas paulinas. Ele debate muito com o gnosticismo, né, que estava se infiltrando ali nas igrejas. Então Paulo, por isso que ele conhecia o grego. Ele conhecia o grego para debater com os gregos. É só você ler Atos 17. Paulo está ali em Atenas e ele debate ali com vários sábios gregos. E para quem não sabe, os gregos são descendentes dos netos de Noé, dos filhos, né, de Noé. Aquele filho a quem Noé amaldiçoou. Então, assim, os gregos eles não tinham assim uma aliança com Israel. Eles odiavam os judeus. Eles eram contra os ensinamentos da Bíblia dos judeus. Eles eram contra a guarda do sábado. Eles eram contra os mandamentos. Uma hora eu vou falar isso para vocês, tá bom?
Então, olha só, então para nós falarmos deste versículo aqui, do capítulo 2, o versículo 16, nós temos que falar da nacionalidade do apóstolo Paulo. O motivo de Paulo ser judeu, ser rabino, Paulo jamais ele deixaria de ensinar os mandamentos de Deus. Paulo guardava o sábado. Você pode ver que Paulo, em Atos, em suas cartas, Paulo ele pregava nas sinagogas no dia de sábado. Para pregar na sinagoga, a pessoa tem que ser judeu. Duvido um pastor chegar numa sinagoga e pregar na sinagoga. Um judeu não vai deixar de pregar na sinagoga. Só quem tinha o aval de pregar nas sinagogas era rabinos judeus. Por exemplo, Jesus pregava nas sinagogas porque ele era judeu. Sua nacionalidade era judaica. A mulher samaritana falou para Jesus: como tu, sendo judeu, pede-me água? Ela reconheceu a nacionalidade judaica de Jesus. Só que Jesus não era um judeu religioso, mente fechada. Jesus era um judeu de mente aberta. Ele pregava para publicanos, ele pregava para várias pessoas de outras comunidades, né? Os judeus ortodoxos que têm assim um costume mais fechado, eles não gostam de compartilhar conhecimento com outras pessoas, né, que eles chamam de pagãos, né, ou gentios. Porém, Jesus ele veio para quebrar esse dogma religioso, ele veio para espalhar conhecimento. Então, essa teologia da substituição, dizendo que a igreja católica ou a igreja evangélica, eu não estou me referindo aqui à igreja adventista, pois a adventista guarda o sábado, a igreja adventista tem seus princípios, tem seus valores, mas a igreja pentecostal, neopentecostal, essas igrejas tradicionais, elas ignoram o sábado, ignoram os mandamentos de Deus, comem, se alimentam de coisas que a Bíblia condena. Por quê? Porque foram influenciados com a teologia, pela teologia da substituição de que a igreja é o novo Israel de Deus. Como que a igreja pode ser Israel de Deus se a igreja não abraça os mandamentos de Deus? Você acha que Deus ele ia aceitar uma substituição da igreja de ser Israel de Deus sem os mandamentos? Outra coisa também que eu quero quebrar aqui, um sofisma, é de que o sábado não é para evangélico guardar. Claro que o sábado é para evangélico guardar, isso aqui eu vou explicar para vocês. Para quem não sabe, o sábado ele existe desde os primórdios da criação. O mandamento do sábado ele não foi colocado ali nos 10 mandamentos pela primeira vez. Não, os mandamentos, ou seja, a Torá para os judeus, os mandamentos já existia antes da entrega da tábua. Para quem não sabe, Deus ele não assim revelou de forma inédita para Moisés os mandamentos. Deus ele entregou ali os mandamentos para Moisés para passar para o povo de Israel, mas os mandamentos já existiam. Por exemplo, a circuncisão, ela já existia antes da entrega dos 10 mandamentos. A proibição de comer alimentos impuros já existia. A guarda do sábado já existia. Tem várias pessoas que comentam aqui no vídeo dizendo: ah, crente não é para guardar o sábado, é só judeu. Gente, quem inventou esse negócio de que pessoas que não são judeus não podem guardar o sábado? Foram os judeus que inventaram isso. Foram os judeus que inventaram. São halahot, para quem não sabe, halahot são leis que eles criaram. Por isso que Paulo fala sobre o legalismo. O próprio Jesus vai dizer isso no Novo Testamento, que os fariseus hipócritas queriam proibir as pessoas de entrar no reino de Deus, e eles também nem entraram. Nem tinham condições
de entrarem no reino de Deus. Então, é um equívoco uma pessoa chegar e falar, um evangélico não pode guardar o sábado. Então, eu vou explicar para vocês aqui agora, estou dando essa introdução aqui porque é preciso para as pessoas não saírem comentando de forma equívoca, sem primeiro entender a introdutória deste vídeo, tá bom? Então, olha só. Paulo aqui em Colossenses, ele escreve assim, no original hebraico está escrito assim, no capítulo 2, versículo 16. Portanto, ninguém vos julgue dos goim, quer dizer, os gentios, por comer ou beber com respeito a um Yom Tov, ou seja, festival judaico. Yom Tov quer dizer festa judaica. Comer e beber aqui não significa que eles tinham que comer, ou seja, eles podem comer carne de porco, não era isso que Paulo estava dizendo, não. Paulo estava dizendo o seguinte, os gentis, que são não judeus, vocês não podem proibir deles comerem nos festivais judaicos. Nas festas que existem até hoje, dentro do calendário judaico. E no Shabat também. Pois no sábado dos judeus, existe uma janta, um jantar que os judeus fazem em suas casas, que é o jantar, né, do Shabat. Isso aí você pode ler em João 12, quando Jesus estava na casa de Maria e de Lázaro e Marta, ali era um sábado. Então é costume dos judeus fazerem refeições no sábado e também nos festivais das festas judaicas. Então ele falou, vocês não devem proibir, não devem julgar os goim por comer ou beber em respeito a Yom Tov, quer dizer festival judaico, ou no Rosh Chodesh, quer dizer Rosh Chodesh quer dizer cabeça do mês, que é a lua nova. Todos os judeus, eles, quando é o primeiro mês, vem a lua nova, eles reverenciam o aparecimento da lua nova dentro do judaísmo, que é o Rosh Chodesh, que é considerado uma festividade menor. Você pode ver que quando a Sunamita, ou Sunamita, foi visitar o Hanavi Elishá, que é o profeta Eliseu, Eliseu falou para ela, por que você veio me visitar? Não é Shabat, e nem Rosh Chodesh, nem é lua nova. Estão me entendendo? Tudo é questão de conhecimento e de cultura. Estou falando aqui de cultura judaica. Então aqui Paulo aqui, ele está exortando judeus e exortando romanos, gentios, que queriam proibir dos novos convertidos, ou seja, aqueles goim ou gentios que haviam se convertido a Cristo, de guardar o sábado. Era mais ou menos assim. Peraí, você não é judeu, tu tá guardando o sábado? Tá errado, meu irmão. Tu não tem que guardar sábado não, você não é judeu. Você não é judeu para guardar o sábado. E os romanos também falavam isso para os novos convertidos. Você é um romano, você vai guardar o sábado? Ou quando era um grego falava, ei rapaz, você é um grego, tu tá guardando o sábado, um grego não guarda o sábado, quem guarda sábado é os judeus. Mas vem cá, mas Jesus não era judeu? Se Jesus não fosse judeu, tudo bem, mas ele era judeu, ele guardava o sábado. A morte e a expiação de Cristo na cruz não trouxe o fim nos mandamentos. Pelo contrário, ele abriu uma porta para aqueles gentios, aqueles que não são judeus, também se achegarem a Israel, para participarem das mesmas bênçãos do povo de Israel. Estão me entendendo? Só que a teologia da substituição,
Eles pregam que não, o sábado é para judeu. Mas peraí, Paulo era o quê? Paulo era judeu. Pedro era judeu. Os discípulos de Jesus eram judeus. Estão entendendo? E olha só, e esses judeus aqui que queriam impedir na igreja de Colosso eram judeus que, segundo o tratado do Talmud 147b, falam que existiam um grupo de judeus que residiam em Frígia há 2 séculos. E esses judeus eram judeus que não eram judeus, vamos botar assim no vocabulário, messiânicos. Eles não reconheciam Jesus como Messias. E esses judeus, eles foram persuadidos pelas práticas dos gentios, ali de Frígia, pois Frígia ficava no sudeste de Colosso, e o Tratado do Shabat diz que esses judeus, eles se corromperam pelas práticas de bebida de vinho e das águas que tinha ali em Frígia. Por isso que Paulo escreve na carta em Éfeso, falando sobre a embriaguez de vinho, ou seja, embriaguez não quer dizer bebida, mas Paulo está trazendo ali um linguajar assim, sobre contendas, sobre influências. Estão me entendendo? Então, assim, Paulo ele escreve essa carta no ano de 53 a 56 depois de Cristo. A igreja de Colosso, ela deu-se início após uma pregação do apóstolo Paulo. E essa carta é enviada quando Paulo estava preso na prisão. Essa carta ela é enviada, pois Paulo ele recebe uma notificação deste problema que tinha em Colosso, e o seu cooperador Epáfras, que servia nessa igreja em Colosso, visitou o apóstolo Paulo e falou do progresso e dos problemas internos e das doutrinas erradas, subversivas, que estavam sendo ensinadas ali para os irmãos de Colosso. Quer ver só? Capítulo 2, versículo 4. Olha o que Paulo fala na carta. Isso eu digo para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Ou seja, Paulo estava dizendo, não deixa ninguém influenciar vocês acerca da guarda do sábado, acerca das refeições festivas. Meu irmão, eu acho que é hora da igreja se conscientizar de que estamos na era do conhecimento. Estamos na era de um derramar do Espírito Santo. Só que as pessoas, elas leem a Bíblia, não vou dizer aqui todos, não generalizando, mas parte de evangélicos pentecostais tradicionais, eles leem a Bíblia com as lentes embaçadas da religiosidade e não conseguem compreender à luz da Bíblia, dentro dos originais, pesquisar, mas preferem dar ouvidos a doutrinas ensinadas por pastores de suas igrejas. E essas pessoas, elas se contêm com os estudos, com as mensagens, quando a mensagem ali é pregada. O sábado não é para ser guardado, amém, glória a Deus. Não é bem assim não, irmão. O que é pregado na sua igreja, você tem que questionar, confrontar o seu pastor, ir na Bíblia, confrontar o seu pastor para ver se o que ele está falando condiz com o que está escrito na Bíblia. Por isso que Paulo escreveu a primeira carta aos Colossenses, determinando a solucionar uma questão doutrinária que estava ocorrendo naquela localidade, naquela igreja. Por quê? Porque os novos crentes em Cristo, eles não eram judeus, e o que os judeus falavam? Tu não é judeu, você não pode guardar o sábado. Você não é judeu, você
Você pode comer comidas de carne de porco, não tem problema. Paulo está resolvendo esse problema aqui no capítulo 2, e o versículo 16 e 17. Para me fechar aqui, eu vou dar continuidade a este estudo em uma outra ocasião. Paulo escreveu isso justamente para jogar essa doutrina por terra. Por quê? Porque os gentios que se converteram a Cristo são também povo de Deus. Olha o que Paulo vai dizer aqui no capítulo 2 e o versículo 8. Ó, tende cuidado para que nenhum homem vos engane por filosofia e vaidade, segundo a tradição dos homens. Aqui Paulo está falando aqui, no hebraico original, aqui está falando sobre estudos místicos de cabala negra. Para quem não sabe, cabala são estudos místicos do judaísmo ortodoxo, que fala sobre uma série de coisas que eu não posso falar aqui. Ou seja, havia judeus ali que estavam passando esses ensinamentos de que os crentes, né, os novos crentes ali em Colossos, eles não podiam guardar o sábado, não sei o quê. Aí Paulo está dizendo, cuidado para que nenhum homem vos deteriore pela filosofia e vaidade segundo a tradição dos homens, e segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Olha só o que ele fala aqui, o versículo 11, o versículo 9, melhor dizendo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis completos nele, que é a cabeça do principado e poder. Versículo 11, nele também foste circuncidado, como a circuncisão não feita por mão, despojo do corpo, de pecados de carne, mediante a circuncisão de Cristo. Nós fomos sepultados com ele no batismo, onde também fomos ressuscitados com ele pela fé, na operação de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, ninguém vos julgue. Ninguém julgue uma pessoa que não é judeu, que ela não pode guardar o sábado. Ela pode guardar o sábado sim, ela pode obedecer os mandamentos de Deus sim. Por quê? Porque são sombra, o sábado que estava se referindo ali são os sábados das festividades judaicas também, porque são sombra das coisas futuras. Eu vou falar sobre sombra das coisas futuras em uma outra ocasião. Agora, para me encerrar aqui, vamos ler o capítulo 12, versículo 16, numa tradução simples do inglês. Não deixe ninguém lhe dizer que você não deve guardar o sábado ou as festas bíblicas. São dias santos e devem ser seguidos. Mas saiba que a substância deles é Cristo. Pessoal, Deus abençoe vocês, tá bom? Estarei voltando em outra ocasião para dar continuidade para falar sobre isso. Essa mensagem é direcionada para aquelas pessoas que têm dúvida acerca da guarda do sábado. Ah, eu posso guardar o sábado? Não posso, meu pastor não deixa. Eu já vi testemunhos. O próprio pastor Arilton Oliveira, ele falou que uma certa ocasião, um membro de uma certa igreja mandou um e-mail para ele dizendo que ele guardava o sábado escondido porque o seu pastor não deixava guardar o sábado. Nenhum pastor tem poder para mandar em você. Se você tem um pastor que quer mandar na sua vida, te proibindo de você obedecer aos mandamentos, eu falo para você uma coisa, sai fora dessa igreja, sai fora. O teu pastor ele tem que andar de acordo com os mandamentos de Deus, não de acordo com achismos de homem. Deus abençoe vocês.